Nesse caminho pra gente ir pra lá pra Turmalina, eu tava no carro com o Diego e a gente parou pra abastecer o carro. E a gente foi num posto que a prima do Diego trabalha. E aí, eu vi uma maquinazinha de café. Aí eu perguntei pra ela assim, ali é café? Ela falou, você quer? Eu falei, só quero se for free. Aí, ela falou, free? Eu falei, se for free eu quero. Aí ela demorou um pouquinho mais, porque eu acho que ela foi buscar em outro lugar o café e trouxe o café. Só que o café tava frio. Aí eu bebi um pouquinho e percebi que tava frio. Aí eu entendi que ela entendeu que eu falei free, de frio. Tipo, isso aqui é uma blusa de free aqui em Minas. E eu devia estar adaptado a isso já. Aí eu falei free e ela foi pegar um café free. Era free de graça. Só que aconteceu. Aí depois que eu tomei o café inteiro frio, aí ela olhou pra mim e falou, você quer do quente agora? Aí eu falei, não. Fiquei meio sem jeito de falar qualquer coisa. Aí ela falou, você acha que eu não sei que você tava falando free de graça? Só que eu não podia perder a piada. Então ela me deu free de propósito. E eu fiquei com vergonha de ser grosseiro, alguma coisa assim, de parecer que eu tava sacaneando, sei lá. E tomei o café frio. Foi um tanto assim de café frio. E aí depois eu tomei um café quente, porque eu precisava, né? Muita gente não sabe no Brasil, mas aqui em Minas, além do sô, que todo o Brasil conhece, também existe a versão feminina do sô, que é o sá, principalmente no interior. Na capital nem tanto, assim, mas no interior se fala muito sá quando você se refere a uma mulher. Na capital você fala, bom dia, sei lá, tipo, vamos pro cinema, sô? Aqui no interior você também fala, quando você se refere a uma mulher, você fala, vamos pro cinema, sá? Quando você se refere a uma mulher. O Brasil não sabe disso, eu nunca vi muito comentário a respeito disso quando se fala do sotaque mineiro, mas na região fora de BH lá, é comum você encontrar as pessoas falando sá também. E eu não sabia disso quando eu vim morar aqui, eu não sabia que existia uma versão feminina do sô. Então eu notava que minha esposa falava com algumas amigas, as amigas dela também, falavam especificamente com uma pessoa, eu comecei a focar nela. Que ela falava assim, depois você volta aqui, Sá. Passa lá em casa, Sá. Vamos com a gente, Sá. E eu comecei a achar que Sá era o nome dela. Tipo, um apelido. Ela se chamava Sabrina ou Samantha, Salete. E aí colocaram o apelido dela de Sá. E eu jurava que era esse o nome dela. Até que um dia a gente tava fazendo uma lista de pessoas para irem para algum lugar, algum evento que ia acontecer. Aí eu tava listando as pessoas, eu falei, chama a Sá também. Ela falou, a Sá? Que Sá? Eu falei, a Sá, pô, a vizinha. Falou, mas a vizinha não chama Sá, a vizinha chama Luana. Eu falei, Luana? Mas por que você chamou ela de Sá então? Aí ela falou, a gente chama todo mundo de Sá. Aí foi que eu entendi por que ela não entendia muito bem quando eu chamava ela de Sá. Acho que eu não usava da maneira correta na frase. Eu lembro que até uma vez eu usei de referência. Alguém perguntou onde eu morava, e aqui no interior é muito comum você morar na rua de alguém, ou todo mundo sabe onde todo mundo mora. Então eu falava assim, eu moro do lado da Sá. A pessoa falou, do lado de quem? Do lado da Sá, pô. E ninguém sabia quem era essa Sá. Aí depois disso eu entendi que Sá não existe, Sá é todo mundo. Lá em Recife, vasilha é tipo umas Tupperware, aqueles negocinhos de plástico que tem uma tampa. Ou sem tampa também, coisas de plástico são vasilhas. Então quando eu vim morar aqui, eu lembro que rolava uns almoços na casa da minha esposa, na casa dos pais dela, e eu sempre via que todo mundo aqui ajudava nas tarefas e tal, todo mundo se ajudava. Então eu perguntava, o que eu preciso fazer? E aí as pessoas falavam, se o Paulo lavar as vasilhas, tá ótimo. Eu falava, então tá bom, né? Vou lavar as vasilhas. Tinha um monte de prato, um monte de colher, um monte de garfo, um monte de copo, um monte de faca, e eu lavava 4 ou 5 vasilhas que tinham lá, 4 ou 5 Tupperware, vasilha de plástico, coisa assim, e deixava o resto lá. Então ia viver minha vida. Então depois de um tempo eu comecei a perceber uns olhares meio pra mim assim, nas reuniões de família, como se eu estivesse explorando, alguma coisa assim. E aí eu fui falar isso com minha esposa. Aí ela falou, também você não faz nada? Você chega lá na hora, lava 3 coisinhas e vai embora?
Eu falei, 3 coisinhas? Não, lavei todas as vasilhas que tinham lá. Não falou pra lavar as vasilhas? Aí ela falou, não lavou tudo não, tinha um monte de coisa ainda lá. Eu falei, não, de jeito nenhum, eu tenho certeza que eu lavei todas as vasilhas. Ela falou, não lavou todas, eu sei que não lavou, eu fui lá e vi, todo mundo me mostrou. Eu falei assim, meu Deus, vocês falaram, o Paulo tem que lavar as vasilhas. Eu fui lá e lavei todas as vasilhas. Aí ela falou, e por que tinha ainda prato, panela, colher, garfo? Eu falei, porque isso não é vasilha. Isso é prato, colher, panela, garfo. Ela falou, não, isso é vasilha sim, é pra lavar tudo quando falar lavar vasilha. Eu falei, e por que vocês não falam que é pra lavar tudo? Falou, mas ele falou, lavar vasilha. Eu falei, não, lavar vasilha é só as vasilhas. Aí eu entendi que lavar vasilha quer dizer tudo, e não só as vasilhas. E daí em diante eu passei a lavar tudo, inclusive as vasilhas. Eu fui numa cidade recentemente no norte de Minas que chama Turmalina. Ela fica pertinho de Capelinha, que é uma cidade maior lá. Turmalina deve ter uns 20 mil habitantes, é mais ou menos do tamanho da cidade que eu moro. A gente foi fazer um show lá, eu e o Diego, e a gente ficou num hotel, hospedado num hotel lá no centro da cidade. E aí depois do show, fica aquela adrenalina, né? Eu não fico com fome. E aí eu fui pro hotel, chegou lá no hotel acho que umas 11h30 da noite, eu fui pro quarto. Fiquei vendo televisão, não consigo dormir também depois do show, fico com a adrenalina muito alta. E não fico com fome. Aí passou o tempo e tal, o pessoal até que produziu o show chamou a gente pra comer, mas eu comi muito pouco, eu não sinto fome depois do show mesmo. Aí deu umas 1h30 da manhã, mais ou menos, eu tava ainda acordado e com fome. Aí eu lembrei, pô, tô em Turmalina, provavelmente é igual a Cajuru. Tipo, 1h30 da manhã não tem mais nada aberto. É uma cidade que não vai ficar coisa aberta de 1h30 da manhã, não tem cliente pra isso, né? Não vai virar à noite pra vender um sanduíche. Então eu fui lá na recepção do hotel pra perguntar pro cara se tinha alguma coisa pra eu poder comer naquela hora. E vocês aqui em Minas precisam urgentemente corrigir alguns detalhes do trem. Não vão aceitar trem pra tudo, porque senão me põe numa situação muito ruim. De vez em quando eu falo trem, uai, bom, essas palavras escapam, meu sotaque tá misturado. Eu falo um pouco de um pouco de outro, eu falo chiano, mas eu também falo você vai, pra onde você vai? Então tá uma mistura muito louca. E eu fui na recepção falar com o cara do hotel, e aí eu perguntei pra ele assim, a seguinte frase: moço, onde é que tem um trem aí pra comer essa hora da noite? Eu usei a expressão trem, e ele me olhou com a cara de espanto assim. Aí eu falei, uns trenzinhos aí pra comer e tal. E ele, por algum motivo, talvez pela hora que eu tava perguntando isso, ele falou assim, mas o senhor tá falando do quê? De um forrozinho, de umas meninas? Eu falei, não, cara, eu tô falando de um lanche, um sanduíche, uma pizza, alguma coisa assim nessa hora. Esquece o trem que eu falei. Quando vocês usam trem pra tudo, trem vale pra comida, lanche e vale pra todo tipo de coisa. Então, a gente precisa fazer um regulamento disso. Não dá pra ficar trem pra tudo. Senão me põe numa situação muito difícil. Eu lá conversando com o cara achando que eu tava querendo e... Por favor, né? Eu queria só comer um hambúrguer. E não tinha hambúrguer. Aí eu tive que voltar e comer no frigobar do hotel. Que cada chocolate custava... pior que era barato. Se hospedem nos hotéis de Turmalina, era baratinho. Inclusive, eu tomei um Guaraná lá no frigobar e eles me deram de cortesia. Lá em Recife a gente chama o lugar que você pega o ônibus de parada de ônibus. E aqui em Minas você chama de ponto de ônibus. Então uma vez eu fui para BH e eu precisava pegar um ônibus para voltar, para ir para a rodoviária, da rodoviária vir para aqui, para Carmo do Cajuru, onde eu moro. Então eu fui perguntar para as pessoas na rua onde ficava a parada. Eu perguntei pro cara, ô moço, onde que é a parada? Aí ele falou, parada? Eu falei, a parada, onde é? Ele falou, a parada que eu conheço é ali na Praça da Estação. Eu falei, beleza, eu vou lá. Praça da Estação é uma praça no centro de BH. Ela fica de frente para uma estação de metrô. Eu falei, tá bom, vou lá. Quando eu cheguei na estação, na Praça da Estação, eu fiquei lá e vendo que não tinha nenhuma movimentação de gente esperando o ônibus. Aí eu perguntei para um cara, falei, ô amigo, onde que é a parada? Ele falou, parada? Eu falei, a parada, onde é? Ele falou, é aqui, mas não é hoje não. Eu falei, não é hoje? A parada muda de um dia pro outro? Ele falou, assim, não é... Ele falou, não é hoje, mas ela é sempre aqui. Eu falei, peraí, tá havendo algum mal entendido. Onde que é a parada? Ele falou, a parada é aqui.
Eu falei, que parada? Ele falou, a parada gay é aqui. Eu falei, eu tô falando da parada de ônibus. Ele falou, o ponto de ônibus é ali. Aí ele mostrou e eu vi onde era o ponto de ônibus. Mas a praça da estação é o lugar onde acontece a parada gay. E faltavam uns 2 dias pra parada gay, eu acho. Acho que eles achavam que eu tava querendo saber onde é que acontecia pra ir no dia. Nada contra, mas eu tava procurando a parada o ponto, a parada de ônibus, não uma parada gay. Aqui, acho que nunca tinha ouvido esse termo parada, então me mandaram pra onde aconteceria a única parada que eles conhecem, que é a parada gay, né? A única parada que, sei lá, qual outra parada? Uma greve. Então nunca mais eu errei isso aí, eu só falo ponto agora, não tem a menor chance de eu não falar ponto de ônibus agora. Até em Recife, quando eu fui, eu falei ponto de ônibus. Nas lanchonetes, eles colocam muitas garrafinhas de molho na mesa. Lá em Recife, geralmente é mostarda, ketchup e maionese. Uma vermelha que é de ketchup, uma amarela que é de mostarda, às vezes nem tem a de mostarda, e uma branca que é de maionese. Aqui tem amarelo, vermelho, verde, transparente, tem várias, porque tem uns molhos diferentes que eles usam. E eu fui comer uma vez um sanduíche, e assim que o sanduíche chegou, eu peguei a garrafa vermelha, transparente, só que o conteúdo dentro era vermelho, e saí jogando dentro do meu sanduíche. Eu fui jogando e as pessoas olhando admiradas. Eu fui olhando assim e falando, nossa, você gosta mesmo, hein? Eu falei, gosto. Tipo, quem não gosta de ketchup? Aí eu continuei pondo e quando já estava bastante cheio de molho vermelho, eu fui dar uma mordida. E aí eu senti bastante picante o sanduíche. Aí eu perguntei, gente, o ketchup das lanchonetes aqui é picante? Aí eles falaram, não, o ketchup é um ketchup normal, mas isso aí que você pôs é pimenta. Então fico alerta para quem vier para Minas, pelo menos na região de Belo Horizonte, e aqui a região de Divinópolis também, Belo Horizonte, acho que até no Triângulo Mineiro quando eu fui também era assim. Tem uns molhos na mesa, tenha muita atenção para saber qual é, porque o vermelho transparente geralmente é pimenta. O vermelho, que a garrafa é toda vermelha, sólida, você não consegue ver o conteúdo, esse é o ketchup. Mas por vir as dúvidas, põe um pinguinho na mão e experimenta, é o que eu tenho feito ultimamente. Assim que eu cheguei aqui em Minas, uns 2 anos assim, de convivência, eu aprendi muitas palavras do vocabulário mineirês. Entre elas, a palavra manota, que eu aprendi fácil, é quando você dá um vacilo, você comete uma gafe, beleza. E aprendi também a palavra manete, que é o controle do videogame, o joystick, o controle, chama aqui de manete. Pelo menos na região de BH e região centro-oeste chama de manete. Lá em Recife, a gente chama de joystick ou controle. Aqui chama de manete. Então eu fui me habituando, fui chamando de manete e manota como o cara fazia uma coisa, e manete era o controle do videogame. Chegou uma hora que eu comecei a trocar as duas. Eu misturei e troquei as duas. Eu chamava manete de manota e manota de manete. Tipo, tinha alguém correndo atrás do ônibus e não alcançava, eu virava para a pessoa do meu lado e falava, ó lá, dando manete. E a pessoa fazia uma cara de, hã? Quando eu fui na casa do amigo meu, eu falei, ó lá, 2 manotas. Aí ele falou, onde? Onde é que tem 2 manotas ali? Falei, ali, pô, 2 manotas, olha as manotas lá. Ele falou, onde é que tá a manota? Falei, tá ali, em cima da parte, perto da televisão ali, as manotas. Ele falou, tem manota ali? Falei, tem. Ele tava preocupado se ele tava dando alguma nota, sei lá, tinha deixado alguma coisa exposta que era uma gafe, sei lá, alguma coisa que ele tinha feito de errado, ele não tinha nada. Só tinha lá o videogame e os joysticks, os controles. Aí eu falando, ó lá, 2 manotas, pô. Ele falou, onde tem as manotas? Eu falei, do lado do videogame. Aí ele falou, são manetes. Aí eu falei, por isso que quando eu falo que as pessoas estão dando manete, eles não estão entendendo. Então é isso. Eu fui fazer um show com o Estevan Gaipo lá, que é um comediante aqui de BH também. A gente foi fazer um show lá na cidade dele, ele é de Oliveira, e ele me chamou para ir com ele. E eu fui pra casa dele, né? Fiquei na casa dele, acho que eu dormi lá na casa dele e tal, e ele tava com a mãe dele, os irmãos dele. E o mineiro é muito receptivo, então eu fico realmente muito constrangido em não participar das coisas. Eu fico tentando participar das coisas, porque eles sempre estão tentando agradar. E a mãe do Estevam fez um café, uma hora da tarde ela fez um café. Eu falei assim, eu nem tava tão afim de tomar café assim, mas ela fez um café e colocou na mesa. Eu tenho um TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
e eu desfoco das coisas com muita facilidade. Eu tô falando uma coisa com alguém, se passar alguém fazendo um malabarismo do meu lado, eu foco na pessoa que tá fazendo um malabarismo e esqueço do que eu tava fazendo. Então eu preciso manter o foco em alguma coisa. E nesse dia ela fez o café, pôs em cima da mesa e falou: se você quiser tomar um cafezinho, então eu falei: pô, vou ter que aceitar, porque aqui você tem que aceitar. Eu falei: não, tudo bem, vou tomar um cafezinho. Aí ela falou duas coisas. A primeira foi que o açúcar estava do lado do café. A segunda foi que a alça da garrafa térmica estava solta na parte de cima, então quando eu puxasse, quando eu virasse, ela ia inclinar e podia derramar. Então ela pediu para eu segurar na garrafa térmica enquanto fazia isso. Isso desfocou minha atenção e eu esqueci da história do açúcar. Então eu fui lá, coloquei o café e vi atrás do café um potinho com um pó branco, um pó fininho branco. Na hora eu achei que era aquele açúcar refinado, que é aquele açúcar de fazer bolo e tal. E, sei lá, às vezes compraram isso por engano, eu só tinha esse, eu não sei. Eu achei que era açúcar. Ela falou: o açúcar tá do lado. Aí eu peguei o açúcar, coloquei 3 colheres e mexi. E tomei o café. Aí eu descobri que, na verdade, não era açúcar, era sal. Vocês já tomaram café com sal? 3 colheres generosas, mexido, de café com sal. Desceu queimando aqui a garganta de um jeito. E o café já dá uma energia pra você, né? E o sal também, o sal levanta a sua pressão. Eu fiquei super animado nesse dia. Ficou um bom tempo ainda com queimor na garganta lá, que era aquele... é inexplicável. Provem, para vocês entenderem o que eu tô falando. Na verdade, o açúcar estava ao lado da garrafa térmica e o sal atrás. Como eu tinha desfocado do tema, pelo ângulo que eu tava de vista, o lado virou o lado de lá. Eu nem tava vendo o que tinha no outro pote lá. Podia ser farinha, podia ser qualquer outra coisa. Eu fui no pote que eu vi um pó branco lá. E era sal. Assim, as receitas mais inusitadas nascem desses erros, né? Mas com certeza eu posso afirmar aqui: café com sal nunca vai ser uma receita que vai funcionar. Nunca experimentem, nunca façam, nunca provem café com sal. Inclusive todos os presentes perceberam que eu tinha feito isso, porque não tive como esconder. Não tem como você beber um gole grande de café com sal sem que todo mundo perceba que você fez isso. Outra nota que eu dei foi quando eu fui num restaurante aqui em Minas, e restaurantes aqui no interior, e em BH também, na região centro-oeste, em BH. Quando você sai, é tipo aquele restaurante que você paga R$10 e come à vontade. Tem na saída uma garrafa térmica, uns copinhos de café, e uma garrafa com líquido transparente, e os copinhos americanos do lado, que eu pensava ser água. Aí eu fui lá, almocei, tomei um cafezinho, e depois falei: vou tomar um copo d'água, né? Enchi o copo americano, que lá em BH chama de copo Lagoinha até. Mas eu enchi o copo americano até em cima, como se fosse entornar, ou aqui em Minas é entornar, lá em Recife é esborrar, como se fosse entornar barra esborrar. Enchi ele até em cima. O povo que estava no restaurante, todo mundo parou de almoçar para olhar eu encher o copo. Teve um que falou assim: não. E eu sem entender porque que aquele povo estava me olhando, eu estava bebendo água. Aí na hora eu peguei o copo e fui virar para beber. Fui virando. Na hora que chegou nessa linha aqui, ó, do nariz com o copo, essa cepa de nariz, por sinal, essa bitela de nariz com o copo, eu senti o cheiro da cachaça. E eu vi que não era água. Pelo menos não água que o passarinho bebe. Na hora que eu senti o cheiro, eu desviei o copo rapidamente e pus de volta na mesa. Para a decepção geral do restaurante. Todo mundo que estava no restaurante disse: esse menino é muito frango. E frango, para quem mora em Recife, é a bichinha e tal. Aqui em Minas o frango é o fracote, é o covarde, é o fraquinho, é o frango. Eu até tive muita dificuldade de entender isso no começo, porque me chamavam muito de frango. Mas eu não bebi, para a tristeza do restaurante. Por pouco eu não tomei quase 300 ml de cachaça de uma vez.
aqui em Minas, o RG das pessoas começa com a letra MG. Eu não sei se isso acontece em outros estados do Brasil também, mas aqui em Minas começa com MG e depois o número do RG normal. Lá em Recife são só os números. E no final você fala geralmente SSPPE, que é Secretaria de Segurança Pública de Pernambuco, ou SDSPE, que é Secretaria de Desenvolvimento Social de Pernambuco. E eu via que as pessoas aqui em Minas, sempre que iam dar o RG, elas falavam MG antes. Eu achei que era alguma coisa referente a igual esse SDSPE, para dizer de onde veio o RG. Eu achei que as letras não faziam parte do número de verdade. Então, várias vezes eu preenchi contratos, formulários, colocando PE e o número do meu RG. Sendo que o meu RG não tem PE. E aqui tem a letra faz parte do RG. Eu achei que era só um adendo para o cara dizer qual era o estado dele. Então eu fiz vários cadastros, vários formulários com PE e o número da minha identidade. Com o passar do tempo, vários desses contratos foram dando alguma coisa de nulidade, alguma coisa... no plano de saúde eu tive problema, no banco eu tive problema. Em vários lugares começou a dar divergência de dados que não era um RG válido e tal. E aí eu não estava entendendo, porque toda hora eu voltava lá e o cara perguntava se está tudo certo. Eu falava, está tudo certo. Já fui várias vezes em bancos, fui no plano de saúde, fui em vários lugares para fazer a mesma coisa, para chegar lá e falar que o CPF está certo, que o meu nome está certo, que o nome dos meus pais está certo, que o meu endereço está certo e que o meu RG estava certo. Até que a moça do banco pegou o meu RG e falou, mas o seu RG não tem as duas letras no começo. Eu falei, sim, e o de ninguém tem. Ela falou, não, aqui em Minas tem. Eu falei, sim, no RG? Ela, no RG. Aí ela mostrou o dela, eu vi o da minha esposa também, depois eu saí vendo de todo mundo e vendo, meu Deus, as letras estão no RG. Eu achei que eles estavam, dizendo de onde era o estado. E então eu tive que ir em 4 bancos diferentes, tive que ir no plano de saúde, em vários outros lugares para alterar isso. Perdi mais ou menos uns 5 dias só alterando isso.